Se você pudesse voltar no tempo, qual mensagem você daria ao Pablo lá de trás? Talvez o Pablo da época do Mar Vermelho ou da escravidão do Egito. Enfim. Sabe aquela musiquinha da Dory, do Procurando Nemo? Continue a nadar, continue. Seguir em frente, continuar. Continuar aqui, esse é o caminho, né? Tiveram erros, tiveram quedas, tiveram inúmeras situações que a gente poderia até pensar em desistir ou até parar, né? Mas a voz do Senhor sempre foi clara, dizendo assim, continue, continue. Esse é o caminho, continue. Então, se eu tivesse a oportunidade de máquina do tempo lá, da Marvel, voltar, né? Eu diria, só, continua. Segue. Linha reta. É isso. É muito bom, né? A gente poder olhar pra trás e dizer, vai em frente. É uma história enorme, né? Tem muitas feridas, tem muita coisa que aconteceu, muita situação, né? Daria vários episódios, mas esse não é o objetivo. Mas o bom é que tudo isso foi vivido diante do Senhor. E até as feridas, os processos, as situações, né, elas foram convertidas em propósito, né? Porque assim, às vezes as coisas acontecem, nada foge do controle de Deus, mas às vezes as coisas acontecem por nossas escolhas, por nossas vontades próprias, né? E a gente acaba depois se questionando e questionando a Deus porque Deus permitiu que isso acontecesse. Mas hoje a gente entende que tudo faz parte de um propósito, até mesmo para que outras pessoas possam conhecer ao Senhor. Então assim, eu particularmente passei por muita coisa na minha vida, né? E a história da minha vida fez com que muitas pessoas pudessem ter a oportunidade de conhecer a Jesus, né? Então, se eu pudesse voltar de fato, eu diria, siga, continue. Vai doer, vai sofrer, mas é inevitável, isso é viver. Então, você vai Continue a nadar, continue a nadar. Tá vendo? A Dory, a sua total loucura, ela tá nos ensinando alguma coisa. Filosofando, filosofia de Dory. E que mensagem você deixaria para você mesmo? Ou para quem estiver assistindo esse vídeo daqui a, sei lá, 10, 20, daqui a uns 30 anos, você olhar pra trás e dizer, eu participei do Overflowcast. Que mensagem você deixaria? Assim, gente, tem um filme chamado Procurando Nemo. Você vai ouvir uma musiquinha chata dizendo assim, continue a nadar. E ela faz total sentido na sua caminhada cristã. Independente da turbulência do tubarão, independente da situação, continue, vale a pena. Siga em frente, continue a nadar. Acho que eu diria isso, acho que é o que cabe, que se enquadra no... Mas acho que isso você não vai poder dizer. Não vou poder dizer assim, né? Não, eu tô brincando, eu tô dizendo, na próxima pergunta eu não vou poder dizer que continue a nadar. O que você espera de Deus, de ouvir de Deus, quando você chegar lá no céu? Né? Se continue a nadar, você vai chegar lá, né? Aí quando você chegar lá, qual é o que você espera ouvir dele? Nadou bem, filho. Ei, não, é sério. Jesus, anota aí que acho que vai ser legal. Acho que a gente espera muito a gente ouvir assim, né? Servo bom e fiel. Eu tava conversando hoje com o Davi. Vai ser muito fantástico isso, velho. Eu tava conversando hoje com o Davi e ele disse exatamente isso. Ele disse que quando chegasse lá no céu, o que ele queria ouvir de Deus era servo bom e fiel. Aí, não, mas você imagina. Aí Jesus chega lá em cima, né? Toda aquela pompa apocalíptica, não sei o quê. Aí Jesus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pablo, nadou bem. Não, mas acho que todo mundo espera ouvir isso, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, né? E no muito te colocarei. Mas acho que o que eu mais anseio ouvir do Senhor é dizendo assim, Pablo, eu te conheço, né? Eu tava falando para alguns adolescentes ontem sobre a responsabilidade que a gente carrega, né? E joguei a responsabilidade das escolhas deles para que eles pudessem refletir sobre, né? E eu disse assim, na vida que vocês estão levando hoje, se Jesus começasse agora, né, a fazer a separação ali, né? Uns para um lado, outros para o outro, e aí vocês... Jesus, acho que eu tô no lado errado. Porque eu curei em teu nome, eu orei, eu fui pra igreja, eu fui pro evangelismo, né? E Jesus olha pra você e diz assim, eu não te conheço, né?
Então isso enquanto eu tava falando pra eles, né, pros adolescentes, eu tava recebendo essa palavra também, né? E isso é muito importante, a gente tá com o nosso coração aberto pra isso. Pra na medida que a gente tá falando, a gente também tá recebendo, né? Então acho que o que mais é um anseio em poder ouvir do Senhor, né? É dizer assim, Pablo, eu te conheço.